pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao curso de Técnica Violonística. Eu sou o Geias. A gente vai tratar hoje um pouco de escalas, tá? Bom, sobre o conceito, a ideia de escalas, o que a gente entende do conceito na teoria, né? Primeiro que escala vem do latim e significa literalmente escada, tá? Então, a gente tem essa ideia de graduação. Então, na teoria musical ocidental, as escalas são uma sequência de sons, de notas melódicas que são agrupadas em sequência por grau conjunto, tá? Para resumir. Então, bom, no violão, a gente vai ter uma ação combinada das duas mãos, tá? A característica principal que a gente vai ter na mão direita, tá? Que é o que vai caracterizar a escala, é como a gente trata a mão direita, a mão esquerda também, mas ela vai estar um pouco mais subordinada ao trato da mão direita. É que a gente vai precisar alternar, né? E diferente da técnica de escalas, por exemplo, nem sempre vai ser possível a gente distribuir as notas da sequência por entre as cordas, né? Como se tratam de graus conjuntos, a gente tem uma distância menor entre as notas. Então, normalmente a gente tem que tocar mais de uma nota numa corda, tá? Então, voltando para a mão direita, a gente vai precisar usar uma técnica de alternância de dígitos, tá? E a técnica mais comum da gente pensar para fazer as escalas é alternar IM, tá? Então, essa alternância de IM que é o que vai permear. Lógico, você pode aplicar outras combinações e a gente vai tratar disso em outra aula, tá? Mas, a princípio, vamos levar em consideração IM, tá bom? Bom, o primeiro exemplo que a gente vai utilizar tá na obra do compositor italiano Luigi Legnani, tá? Capricho 7. Essa obra do Legnani é muito interessante também, recomendo que vocês pesquisem. É uma obra bem interessante para fazer um levantamento de repertório e aplicar essas técnicas que a gente está aprendendo ao longo do curso, tá? E esse esse capricho, né? Esse capricho, ele já começa com algumas escalas na tonalidade de Lá maior. Então, você tem esse gesto, né? Uma música do século XIX, bem pomposa. O que vai guiar aqui a nossa mão direita é a alternância de I, M, tá? Então, perceba que eu primeiro tenho essa articulação de I, P, que precisamos desse baixo. E aqui começa, no inglês eles chamam de run, né? Aqui começa a escala propriamente dita. Então, vamos dar uma olhadinha com cuidado nessa escala, nessa run. Então, você tem I, M, I, M, I. E essa organização, essa proposta de organização digital que eu coloquei, ela é proposital para que a gente evite o cruzamento de dedos. O que seria o cruzamento de dedos, né? Por exemplo, eu poderia digitar essa mesma sequência aqui, começando na terceira corda.
que acontece? Eu teria I, M, I, M. Para tocar o Dó sustenido, eu precisaria cruzar o dedo I com o M, porque no caso o M tocaria a nota Si e o I o Dó sustenido. Então eu teria essa posição aqui, essa disposição que não é natural. O comum, mais comum, é que a gente tenha o M na corda de baixo e o I na corda de cima. Então você tem aqui no cruzamento de dedos o contrário, dedo indicador na corda de baixo e M na corda de cima. Isso normalmente tende a gerar um pouco de atraso ou propicia um pouco mais o erro, tá? Lógico que existem situações que a gente não tem como evitar o cruzamento, né? A gente vai ver já já como pensar a respeito quando não há como evitar. Sempre que você puder evitar o cruzamento, o faça. Aqui, o que eu fiz foi mudar a digitação de mão esquerda, tá? Então, lembra que eu falei que a questão da escala ela está associada em como a gente vai pensar as duas mãos? Então, aqui eu digitei a mão esquerda em função de um não cruzamento, tá? Essa é uma ferramenta que você pode utilizar na hora de decidir uma digitação ou um dedilhado, né? Falando um pouco sobre velocidade, tá? Por que que é importante falar sobre isso quando a gente trata de escalas, né? Normalmente as escalas, elas têm uma tendência a vir associado com um anseio, né? Assim, dos músicos de quererem tocar rápido. Primeiro que na literatura não temos demarcadores de métrica de velocidade. Então, nós não conseguimos dizer o que é veloz, o que é rápido, que não é, o que é lento, né? Porque nós não temos um marcador metronômico. A partir de, por exemplo, 120, temos uma coisa rápida e abaixo disso. Não, isso não existe, tá? O que a gente tem como parâmetro são as nossas referências pessoais. Então, eu tenho um referencial de velocidade, você pode ter o seu, tá? E a gente pode trabalhar muito bem com o que você consegue, tá? Sobre a velocidade também, é importante falar que ela vem com o tempo, né? A princípio, é mais interessante você focar na precisão. Então, tocar as notas com um som bacana, articular bem a sincronia da mão esquerda e mão direita é mais importante a princípio do que a velocidade. A velocidade você pode, como a gente já fez em alguns exercícios e vamos fazer ainda, usar o metrônomo e ir aumentando a velocidade aos poucos, tá? Para finalizar esse exemplo, eu gostaria de trabalhar um pouco com vocês uma estratégia de estudo que eu acho interessante, que consiste na gente ir tocando, adicionando uma nota por vez da escala, tá? Vou demonstrar uma vez para vocês verem, tá? Perceba que eu fui adicionando uma nota a cada rodada de repetição, tá? Isso ajuda bastante na hora de compreender o movimento e também na hora de assimilar essa coordenação motora, tá? Essa coordenação que a gente chama de coordenação bimanual, que nada mais é que você sincronizar a mão esquerda com a mão direita, tá? Esse é um desafio bem recorrente, assim, dos violonistas, que é ter essa sincronia. Às vezes,
uma mão pode ir mais rápido do que a outra, tá? Então, para evitar isso, você pode utilizar essa estratégia. Outra estratégia seria você tocar as notas mudando um pouco o ritmo. Por exemplo, perdão? Tá? Isso livre, tá? Não precisa ser o meu exemplo. Você pode escolher uma célula rítmica e aplicar uma célula rítmica diferente aqui. Vamos para um outro exemplo agora de uma peça que é muito tocada, tá? Do repertório do violão, do Villa-Lobos, estudo número 7. Os estudos do Villa-Lobos também são estudos assim, que vêm com essa finalidade de trazer uma obra de cunho pedagógico, né? Também trazendo interesse musical muito grande, né? São estudos que são realmente tocados nos recitais, tem esse interesse musical, né? Por ter tem essa relevância, mas também tem um lado pedagógico, sim, essencial, importantíssimo, tá? O estudo número 7 também é uma obra que vai abordar as escalas. Então, a gente vai pegar um trechinho também do estudo 7, começo, tá? Você tem essa escala indeceptiva, né? Ela parece que vai fazer uma escala de Mi maior, mas acaba, por fim, resolvendo um Mi sustenido, que é a terça da dominante do acorde que vai vir em seguida, né? Então, mas é uma peça interessante, tá? Que vai exigir, assim como o capricho, né? Vai exigir que você, já nos primeiros compassos, execute uma escala. Então, a gente tem no capricho a indicação de prestíssimo, e no Villa-Lobos a gente tem très animé, que significa muito animado, né? Então, o compositor está dizendo que isso precisa ter um vigor, né? Precisa ser rápido realmente. Vamos ver algumas maneiras de abordar isso e como a gente pode atingir uma velocidade, tá? Bom, a primeira ideia é a gente resgatar o conceito de alternância dos dedos, né? E a princípio a gente vai usar IM, tá? E vamos utilizar algumas estratégias que a gente já viu no Legnani, tá? Olhando aqui um pouco para a estrutura, a gente vai voltar naquela ideia do cruzamento de dedos, tá? E pensando para manter a sequência de IM, tá? A gente vai verificar que aqui em 2 pontos da escala da corrida, da escala da run, a gente vai ter 2 pontos em que esse cruzamento, a gente não vai ter como evitar ele a princípio utilizando IM, tá? Depois a gente vai tentar abordar de outras maneiras, mas usando a alternância de M, vão ter 2 momentos em que a gente vai cruzar os dedos, tá? Vão ser eles: na mudança de Mi para o Ré sustenido, você vai ter Mi com I e o Ré com M, tá? O outro momento seria aqui no Ré sustenido para o Dó sustenido, tá? Então, por que eu estou falando?
cara falou para evitar o cruzamento e está dizendo que tem cruzamento. Existem momentos que a gente precisa fazer algumas concessões. Aqui, você ter em mente aonde estão esses cruzamentos vão fazer com que você trabalhe, faça uma preparação para que esse cruzamento ele não gere tantos erros, tá? Então, eu preciso ter consciente. Aqui eu tenho um cruzamento. Aqui também tem um cruzamento. Vamos fazer uma pequena sessão de prática, tá? Bom, outra ideia legal que eu já mencionei é você preparar esse estudo de escalas mudando as figuras rítmicas, tá? Só que, além disso, a gente vai incorporar aqui o conceito de staccato, tá? Staccato nada mais é que você tocar a nota bem curta. Associado isso ao que a gente vai chamar de preparação, tá? O que seria essa preparação? Eu vou deixar o meu dedo posicionado na corda que eu vou atacar, já num ponto de gatilho, né? Ataco a corda e imediatamente o dedo seguinte ele vai para essa preparação e fica pronto também com um gatilho para ferir a corda, tá? Então eu tenho esse som bem curto, mas o movimento ele é rápido, né? Perceba que eu tô com um andamento tranquilo. Mas o movimento do dedo, ele acaba indo rápido, tá? Isso ajuda bastante na questão de desenvolver essa velocidade, tá? Porque a movimentação, ela precisa ser rápida, mas o tempo, ele é lento, tá? Isso também vai ajudar na sua acurácia, né? Na sua capacidade de tocar com menos erros. Então, o exercício é o seguinte, tá? A gente vai tocar com o staccato e essa preparação e mudando um pouco a figura rítmica das notas, tá bom? De novo. Você pode também pensar em dividir a escala em 2 sessões, tá? A gente vai pensar agora numa maneira de tocar a escala de maneira combinada com outra técnica, tá? Técnica de ligados que a gente viu na aula passada, tá? Então, eu posso combinar os ligados com a alternância de M e assim eu vou ter uma evasão do cruzamento de cordas, tá? No entanto, a gente vai perceber que o som do ligado ele é um pouquinho diferente do som da nota articulada. Então, isso precisa ser levado em consideração por vocês na hora de decidir uma ditação, né? Você precisa pensar se você deseja ter essa mudança no som, se você está disposto a ter essa mudança e sair um pouco, tá? Mas aqui é perfeitamente possível de se tocar utilizando os ligados, tá? Muitos intérpretes gravaram essa obra utilizando a escala com ligado. Então, é perfeitamente possível, tá? Eu propus aqui uma solução para a gente apresentar.
Vou tocar aqui uma vez para vocês verem, tá? A ideia que eu levei em consideração foi colocar um ligado descendente sempre na primeira semicocheia do grupo, para manter também uma coerência, tá? Uma coisa que a gente precisa levar em consideração também é que quando eu coloco o ligado no meio ali do grupo de semicocheias, eu posso ter uma diferença de acento, tá? Então, eu não vou ter o time perfeito de tá, 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 tá. Eu posso ter uma variação tá, 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 tá? Então, levem isso em consideração. Então, eu tenho um ligado do Sol sustenido para o Fá sustenido, do Dó sustenido para o Si, Fá sustenido para o Mi e do Si para o Lá, tá? Sempre na primeira semicocheia do grupo. Então, experimentem essas abordagens de se tratar a escala, tá? Não se esqueçam de praticar lentamente, usando o metrônomo. Utilizem essas ideias que a gente apresentou aqui de preparação, de staccato, a alteração da célula rítmica, que pode ajudar bastante. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês façam proveito. É isso, bons estudos. Até a próxima. Valeu!